Graça e paz da parte de Cristo sejam sobre todos e todas. Neste vídeo eu quero refletir com vocês o sentido da palavra irmão no grego do Novo Testamento. A origem, o sentido mais profundo do termo. Fiquem com a gente, se inscrevam no nosso canal, pedimos também ajuda para divulgar, para que essa palavra, essas reflexões possam alcançar um maior número de pessoas. Bora lá no vídeo. Na carta de João, capítulo 2:9, ele diz assim: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Então, João, exortando aqui a comunidade cristã, ele diz: olha, se você afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, você ainda não está na luz. Você permanece nas trevas. Pois quem está na luz ama seu irmão. E aqui, João usa irmão como o indivíduo pertencente à família humana. Em alguns momentos, Paulo usa irmão como membro da comunidade cristã, como aquele que partilha a mesma fé em Cristo. Paulo faz muitas vezes esse uso. Só que eu li esse texto porque aqui João parece se dirigir à irmandade dos seres humanos. Todos somos de uma mesma família. Perante Deus, todos somos irmãos. E é muito forte esse termo aqui. Porque o termo em grego é o termo adelphos, que significa irmão. Mas o termo irmão aqui, adelphos, vem da palavra delphis. E delphis em grego significa útero. Então quem é o irmão? Aquele que veio de um mesmo útero. É interessante porque nesse termo adelphos, que é um termo em grego mais moderno do que o termo frater. Frater, que gerou no português fraterno, né? Algo relacionado a irmão, a irmãs. Frater significa irmão, no grego também antigo. Mas frater tinha em vista o quê? O pai, o termo grego para pai, que é pater. Tinha em vista esse termo. E por que eu digo isso? Que aqui em adelphos, sendo aquele que veio de um mesmo útero, aqui nós vemos já uma cultura grega que teve tempos matriarcais, onde a mãe, onde a mulher exercesse, uma maior autoridade na comunidade, na família. E antes predominava uma comunidade mais patriarcal, onde o pai realmente era o centro da família, era o centro da comunidade. Mas que termo para gerar em nós a reflexão. Por quê? O que João está dizendo é que devemos olhar para o próximo como nosso irmão e amá-lo como irmão. Amá-lo como alguém que saiu do mesmo útero que nós. Alguém que foi gerado pelo mesmo útero. Assim como numa relação natural, numa relação normal entre irmãos e irmãs, nós, numa relação natural, eu amo meu irmão, eu amo minha irmã. Em toda relação natural, normal, o irmão ama a irmã, o irmão ama o irmão.
O irmão age com respeito com o irmão, por quê? Essa força, né, da consanguinidade e de saber que fomos gerados no mesmo útero. E aqui João está dizendo que, conhecendo a Cristo, agora nós temos que olhar para o nosso próximo, seja ele quem for, como um irmão, como alguém que foi gerado no mesmo útero que nós. Alguém da nossa família chamada humanidade. Se é uma mulher, tenho que olhar para ela como uma irmã. Se é um homem, tenho que olhar para ele como um irmão. É essa a relação que devemos gerar e nutrir entre nós. Pedro mesmo, na sua carta 1 Pedro 3,8, ele diz: sejam todos Filadélfos. E nós lembramos automaticamente da igreja, né, que aparece em Apocalipse 3, que é a igreja Filadélfia. E por que dizemos isso? Porque é outro termo que também traz em si o termo irmão. A igreja de Filadélfia, por que ela era chamada assim? Porque ela tinha Filadelfia. Delfia, que vem de adelphos, que é irmão, e juntaram com a palavra filia, que é amor, amizade em grego. Então juntaram filia, ou o verbo filéu, que é amar, ter amizade, com o termo adelphos. Ou que deu o quê? Qual o sentido da palavra? O amor entre irmãos, a amizade entre irmãos. Aquela igreja foi elogiada por Cristo. O nome da igreja é Filadélfia, e os elogios de Cristo mostram que eles praticavam mesmo o amor entre irmãos. Eles praticavam mesmo a amizade gratuita e generosa entre aqueles que se veem como irmãos, que sabem que são irmãos gerados por um mesmo Deus, gerados pela mesma misericórdia e bondade de Deus. E, portanto, lá em Pedro vai dizer, ó, sejam todos Filadélfos. Cada um possa ser, né? Que vocês sejam, né? Vocês possam ser Filadélfos, porque cada um possa ser um Filadélfos. Hoje, eu quero te inspirar, meu irmão e minha irmã que está assistindo esse vídeo, a ser o quê? Um Filadélfos. Alguém que ama o outro com o amor de irmão, o amor de irmãs. Alguém que pratica a Filadelfia. E isso é tão maravilhoso que Paulo segue nesse mesmo espírito de João, e Paulo diz em Romanos 12:10, ele diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Ao pé da letra, no texto grego, Paulo diz: por meio da Filadelfia, uns aos outros, filóstoroi. E no meio evangélico, muitas pessoas falaram um tempo sobre o amor estorgué. Alguns pronunciavam de forma equivocada, pronunciavam estorgé, dizendo que seria um amor, o amor mais elevado, né? Até mais elevado do que o ágape, e que estaria no Novo Testamento, mas o termo em si não aparece no Novo Testamento. O único momento que aparece é nessa junção da palavra filia com estorgué.
que seria o quê? Amar, storgé, né? O amor storgé é o amor, na cultura grega, é o amor de um pai com um filho, de uma mãe com a filha, de filhos com pais, de pais com filhos. Esse amor cheio de ternura, de uma relação saudável entre pais e filhos. Esse amor natural dos filhos com os pais e dos pais com os filhos. Esse é o amor storgé, né? Só que ele só aparece aqui em Romanos 12:10, nessa palavra, que é uma palavra que tem dois termos, né? Tem filia com storgé. Então aqui em Romanos 12:10 seria: nesse amor cheio de ternura, como pais que amam filhos, filhos que amam pais, vocês possam amar uns aos outros no amor fraternal. Qual o amor fraternal? Filadelfia. Filadelfia, então, é esse amor fraternal, esse amor entre irmãos. Que Cristo nos ensine, irmãos e irmãs, a amarmos a fraternidade, como diz a carta de Pedro. Que Cristo nos ensine a sermos, cada um de nós, sermos uma Filadélfia, sermos um Filadelfo, uma Filadelfa, e sermos juntos Filadélfia, expressão de Cristo ao próximo, expressão de quem aprendeu com Cristo a saber que o outro é seu irmão, de alguém que aprendeu com Cristo a amar o outro com amor fraterno. Que possamos ser hoje, então, expressão de Cristo, sendo Filadélfia no nosso tempo e onde quer que estivermos, possamos viver Filadélfia. Que Cristo possa nos ensinar mais e mais por meio de seu amor e de sua graça. Deus abençoe.